Paz e bem, paz e bem para você. Eu sou o Padre Fernando, da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Faço parte da Fraternidade Ortodoxa Mãe de Deus e do Patriarcado das Nações. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloca aí perto de onde você está um copo com água, uma fotografia, uma peça de roupa de quem você quer que eu reze, quem te faça uma oração, de quem está precisando de um milagre de Deus. No final, a gente vai estar abençoando em nome de Jesus. E já te convidando para o dia 8, daqui uns dias, né? Dia 8 de fevereiro, às 4 horas da tarde, lá no ginásio de esportes do Comercial, a nossa missa de exorcismo, nossa missa de cura, nossa missa de libertação. E ontem eu estava falando da importância do exorcismo, mas eu queria contar um testemunho. Quando eu era seminarista, lá no Seminário Maria Imaculada em Brodowski, você sabe que todos os padres, depois que ordenam, seminaristas também fazem isso, tem que rezar uma oração chamada breviário, onde tem salmos, a palavra de Deus do dia. Todos os padres assumem esse compromisso do breviário. E eu tinha lá no seminário um breviário ainda dos antigos. E dentro do meu breviário, ali dentro do meu breviário, tinha uma oração de São Padre Pio. De vez em quando eu rezava, mas não conhecia nada sobre a história de São Padre Pio, então não dava muita importância sobre aquele breviário do Padre Pio. Mas, de vez em quando eu rezava a oração, de vez em quando eu fazia a oração, e passou-se os anos, esqueci do Padre Pio, nem lembrava mais do Padre Pio. Há um mês e pouco atrás, o meu grande amigo Cássio começou a falar do Padre Pio para mim, dizendo que Pinhal tinha uma devoção muito grande do Padre Pio. Aí eu me interessei. O próprio Cássio, ele falou de 2 filmes que tinham no YouTube, até recomendo para você, procura lá, a história do Padre Pio. Filmes longos, mas acabei assistindo os 2. E fui vendo o exemplo dele, a vida de santidade dele. É isso que a gente está falando, sobre a vida de santidade. E o mais interessante é que, não a santidade, que Padre Pio ele se compara a São Francisco, foi extremamente santo em tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, pelo amor do Evangelho, pelo amor do Senhor. Mas 60% das coisas que o Padre Pio passou, eu fui ver que eu passei também. Padre Pio foi caluniado, Padre Pio foi perseguido, foi proibido de exercer o ministério durante muito tempo. Então eu me vi muito no Padre Pio. E mais, eu vi que, pelo exemplo dele, mesmo na perseguição, eu continuei fazendo a obra também igualzinho ao Padre Pio. E ontem eu falando sobre exorcismo e dizendo a forma como se expulsa os demônios. Mas eu queria primeiro pedir para você, se você tá vendo, pode colocar um comentário. Você viu que eu deixei o meu WhatsApp, que ele está à vontade para você, sempre que você quiser pedir uma oração, quiser conversar, quiser fazer alguma pergunta, o WhatsApp está disponível. Até repetir ele agora, 12996137910. Mais tarde eu falo de novo. Mas o exemplo de santidade, o exemplo do Padre Pio, para mim tem sido assim, muito, muito, muito importante. Para você vencer o inimigo,
a condição da vitória. Porque você vai lá, dia 8 você vai lá, está participando conosco da missa de exorcismo. Aquele inimigo que tem contaminado a sua vida, que tem tentado destruir a sua vida, ele vai ser expulso. Ele não vai poder ficar lá mais no seu coração. Mas o que importa, presta bem atenção, é o pós-missa. Entendeu isso? Não adianta você ir na missa de exorcismo se o coração continuar assim, sendo um apartamento vazio. Eu queria mandar um abraço carinhoso pro Ronaldo Rosa, Ronaldo Zuccherato Rosa. Anos que eu não te vejo, hein, Ronaldo? Boa tarde para você. Então não adianta a gente expulsar o demônio se o teu coração está lá vazio. Se o teu coração está vazio. Porque quando, a própria palavra diz isso, né? Quando o espírito impuro sai de um homem, quando ele volta, Jesus falava isso, e encontra a casa vazia, varrida, adornada, então ele volta, toma consigo outros 7 espíritos, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Pode conferir isso, está lá em Mateus 12, 43, 45. Ó, querido, a importância da celebração do exorcismo, presta atenção, é abrir espaço para o Espírito Santo. Presta atenção nisso. A libertação só é completa quando é seguida por, primeiro, arrependimento, onde o pecado, que é o alimento do demônio, é destruído. Se não houver o arrependimento dos seus pecados, da sua vida, não adianta. Então, quando a gente arrepende dos pecados, o demônio ele é destruído. Depois, a segunda coisa seria a vida de oração. Quando você ora, a alma cria uma armadura. E última coisa, detalhe importante, a Eucaristia frequente. Porque a gente não vai parar só nessa missa. Esse barulhinho que você está escutando é meu bispo querendo falar comigo de todo jeito. Mas não adianta, nós não vamos parar só na missa do dia 8. Depois eu vou contar novidades para você. Aliás, no dia 8 eu quero contar o meu testemunho de tudo que aconteceu comigo nesses 20 anos que eu estou na Igreja Ortodoxa e tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sofri, muito parecido com o Padre Pio, você vai entender. Então, na Eucaristia, quando você participa frequentemente da Eucaristia, a Eucaristia é Cristo que morre por nós. Não é só um simples teatro. Cada vez que a Eucaristia é celebrada no altar, o Cristo morre novamente por nós. Ele dá a sua vida por nós. E também o triunfo do amor, irmãos. Tem que ter o triunfo do amor. Você não deve olhar para o exorcismo, aquilo exorcismo que a gente vai fazer dia 8, com pavor. Mas você tem que olhar com gratidão. O exorcismo é a prova, sabe? Eu digo para você a prova de que Deus se importa muito com o seu sofrimento. Ele é a prova de que a igreja é um hospital de campanha. Sabe o que é um hospital de campanha? Deus ele não desiste de nenhum soldado dele. Aquele soldado ferido, Deus não desiste. Se ao sairmos da missa de exorcismo dia 8, ao sairmos, que tenhamos a certeza de São Paulo. O que São Paulo disse lá na carta aos Romanos 8,31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você sair da missa dia 8, depois de receber a bênção de cura, a efusão do Espírito Santo, o exorcismo, sai de lá nessa certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu isso? Guarda bem esse texto. Romanos 8,31. Depois você pega aí. O inimigo, sabe, pode ser mais forte, mas o nosso Deus é muito mais poderoso. O inimigo é forte, mas Deus é poderoso. E o São Padre Pio, ele dizia assim que
O terror dos demônios, se quisermos entender a importância do exorcismo e da libertação, a gente tem que olhar para a vida do Padre Pio. Por isso que a gente está criando também, inclusive, a Irmandade Padre Pio. O Padre Pio ele não combatia o mal, apenas com ritos formais, mas com a sua própria existência. Existência essa santificada. O combate físico e espiritual. Padre Pio costumava chamar o demônio de barba blue, barba azul, ou cosáceo, né, a coisa. E ele era frequentemente agredido fisicamente em sua cela. Agora eu pergunto, por que Deus permitia isso? Permitia na vida do Padre Pio para mostrar que o demônio é real, mas que um homem unido a Cristo é invencível, como o Padre Pio foi. E qual que é a lição que fica para nós? O exorcismo na missa, sabe, utiliza a mesma força que sustentou o Padre Pio. A união, sabe, a união total com o sacrifício de Jesus. Padre Pio, ele tinha o dom de, que uma coisa incrível que eu vi isso nas histórias dele, que ele tinha o dom de ler as almas. E frequentemente ele expulsava o espírito da mentira e da soberba, né? Que impedia os fiéis de confessarem seus pecados, principalmente os pecados graves. E aí a gente vai olhar sobre a missa do Padre Pio. Era um calvário vivo. Quem participava, quando você olhar esses vídeos que estão no YouTube, vai ver que quem participava da missa de Padre Pio dizia que parecia que ele estava realmente no Calvário. Querido, o demônio odeia a missa de libertação. Ele quer essa missa assim, só ritualista. Faz todo o rito e só. Mas a missa de libertação, de exorcismo, o demônio odeia. Porque ela, sabe, ela é a atualização do momento em que ele foi derrotado definitivamente. O momento da crucifixão. O Santo Padre Pio ensinou que o mundo poderia existir mais facilmente sem o sol do que sem a missa. Olha só, o Padre Pio falava isso. Para ele, cada missa era um golpe mortal no reino das trevas. É a arma que faz o inferno tremer. Quando perguntavam ao Padre Pio qual era o segredo para vencer as tentações e as opressões, ele simplesmente estendia o seu terço e dizia: aqui está a minha arma. Na missa de exorcismo, olha, presta atenção, a presença da Virgem Maria é fundamental. Até pergunto para você, você já rezou seu terço hoje? Eu rezei o meu de manhã, como faço todos os dias. Padre Pio, ele demonstra que a libertação, ela não se faz assim com gritos, mas com a humildade do rosário e a força da Eucaristia. E Padre Pio dizia também isso: não temais o inimigo. Padre Pio mostra que o demônio é como um cão, sabe? Estava vendo o meu agora de fora, é como um cão acorrentado. Ele só morde quem se aproxima dele pela curiosidade, tipo com o ocultismo ou pelo pecado obstinado. Só vai morder quem chega perto. Então tem a força da oração. Assim como os demônios fugiam da presença do Santo Padre Pio, eles fogem de uma alma que vive em oração constante. E aí tem o valor do sofrimento, para terminar, o valor do sofrimento oferecido. Às vezes, presta atenção, a libertação, ela não vem instantaneamente. Porque Deus permite o combate para nos fortalecer, assim como permitiu na vida do Padre Pio. Deus permite, mas quer fazer de você
uma nova criatura. Presta atenção nessa água que você colocou aí, essa fotografia, e vamos rezar. Senhor nosso Deus, nós colocamos agora dentro do coração de Jesus e de Maria, na intercessão de São Padre Pio, e te pedimos, consagra esta água, consagra essa peça de roupa, essa fotografia, consagra a vida deste meu irmão que está aqui acompanhando ou vai acompanhar depois, para que esta água seja santificada e transformada em remédio santo e de libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria te convidar você para uma coisa importante. Até sábado, nós vamos ter alguns programas importantes sobre as portas. Amanhã, por exemplo, vamos falar sobre as portas das almas. Depois, sobre a porta do coração. Sexta-feira, sobre a porta da desobediência. E no sábado, sobre as portas do Espírito. Convido você a participar conosco. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Olha, que alegria. Marco Alan, lá de Araxá. Um primo que eu gosto muito e me descobriu, né? Quando eu estava na Rádio Ibatel, o Alan acompanhava todo dia. O Alan, todos os dias, meio-dia, só entrar aqui, tá, querido? Deus te abençoe, abençoe tua família também. É um primo muito querido que mora em Araxá, Minas Gerais. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau.